Conselhos sempre são bons, sempre são ruins, ou podem ser bons ou ruins conforme o caso. Lição 2. O reino dividido, Jeroboão e Roboão. O texto áureo assim está escrito: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Verdade prática. Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Se você é acostumado com o trabalho, costuma gostar, então agradeço se você deixar aí o seu like. Também verificar se for o seu desejo de continuar inscrito, verificar se está grafado, inscrito e está em cinza. Se estiver vermelho é porque você não está inscrito e às vezes é porque se desinscreveu. Pode ter sido um esbarrão, mas pode ter sido coisas também que acontecem aí no Google e no YouTube. A leitura bíblica em classe será em 1 Reis, ou primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 10, versículos 13 e 14 e versículos de 26 a 29, que passo a ler e comentar agora. Vou procurar ser breve nos comentários, porque é um texto relativamente longo, e Antigo Testamento, quando a gente começa a falar, uma coisa vai puxando a outra, e é difícil, só o Senhor para dar graça. 1 Reis capítulo 12, versículo 1. E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Uma diferença do Israel aqui nesse versículo 1, e ainda nessa lição vai mudar de significado. Neste momento, nesse versículo 1, Israel significa as 12 tribos de Israel. É todo Israel que foi governado, Teve como rei Davi, depois teve como rei Salomão e agora tem Roboão. Então, nesse primeiro versículo é disso que estamos falando. 2. E sucedeu, pois, que, ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram a falar a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ele quem? Roboão, o rei que está recém-empossado. Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Versículo 7. E eles quem? Os anciãos, lhe falaram dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Versículo 8. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes:
Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs. Versículo 10. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo, assim falarás a este povo que te falou dizendo, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhe falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Ou seja, o texto aqui, esse versículo 10, está aqueles conselheiros jovens que são aparentemente da mesma geração de Roboão, o atual rei, e eles, antes de responder, eles descrevem toda a questão, toda a pergunta. Então, por isso que só ao final, nessa última frase, é que eles dão realmente qual é o conselho, qual é a última frase. É quando ele diz aqui, ó, eles sugerem que Roboão diga ao povo, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. É essa última parte do versículo 10. Aqui dá um salto e vai ao versículo 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. 14. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Aí agora a gente salta e vai ao versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Bom, para quem estiver lendo só na revista, pode dar uma certa dificuldade nesse pulo, né? Quando deixa de contar aqui os versículos, por exemplo, de 15 a 25. Quando Roboão deu essa resposta do versículo 14, qual resposta? Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Quando ele deu essa resposta, as 10 tribos de Israel, e aí agora a gente começa a falar na divisão. Para facilitar, você precisará ter em mente que são 12 tribos de Israel. Sem esse beabá, isso aí é considerado matéria dada. São 12 tribos. Então, 2 vão ficar com o rei, filho de Salomão, Roboão. Quais são as 2? Judá e Benjamim. Então, para ficar mais fácil da gente, pelo menos, saber do que estamos falando. E aí, quando sempre falarmos as tribos que vão ficar com Israel, agora vai ter essa divisão. Uma parte é Judá, outra parte é Israel. Judá, reino do sul. Israel, reino do norte. E quais são as tribos que ficam no reino do norte? São as 12 menos Judá e Benjamim. Feito isso que acontece nesses versículos de 15 a 25, então por isso que a gente chega nesse versículo 26 que lemos. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Versículo 27. Jeroboão pensando agora, que é o primeiro líder desse reino do norte que passa a se chamar Israel. A partir de agora tem diferença. Então vamos ao 28. Pelo que o rei tomou o conselho, de qual rei está se falando aqui agora? Jeroboão, que tem a liderança sobre as 10 tribos. Já houve a cisão. Jeroboão. E fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse, muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Ele disse a quem? Ao povo. Jeroboão disse ao povo, veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E terminamos com o versículo 29.
e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan, ou seja, regiões daquela parte norte que ficou ali na divisão sob a liderança de Jeroboão. O objetivo geral dessa lição é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. E aqui já posso responder a pergunta de introdução, né? Existem conselhos que são bons e existem conselhos que são ruins. Essa lição vai explorar bastante isso. Evidentemente que devemos fazer distinção entre uma coisa e outra e dar ouvidos, seguir os bons conselhos e desprezar, não dar ouvidos, deixar passar os maus conselhos. Após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará, qual rei? Roboão. Nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo o capítulo 1, as principais causas da cisão. Capítulo 2, os erros de Roboão. E capítulo 3, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1. As principais causas da cisão. Cisão quer dizer separação, né? É disso que estamos falando. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado, em parte, pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo unido, né? Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel, sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. Então, líderes de Israel, sob o comando de Jeroboão, então já se fala o quê? Aquelas 10 tribos, menos, que são as 12, menos Judá e Benjamim. Tá? Aí vai ali, tribo de Dan, de Naftali e por aí afora. Até a de Levi, né, que é uma tribo importante, sempre muito citada. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas, ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. É importante destacar que, nesse texto,
Até porque a gente lê a Bíblia, né? Eu costumo dizer, a gente lê a Bíblia no início já sabendo qual é o final. Então, mas depois que a gente lê a Bíblia várias vezes, né? 10, 20, 30 vezes, a gente já lê sabendo o que vai acontecer. Então, quando a gente lê que houve os conselhos dos anciãos e o conselho dos jovens, a gente já pode ir adiantando. Os conselhos dos anciãos eram os conselhos bons, e o conselho dos jovens era o conselho mau. Antes que alguém faça doutrina disso, é importante a gente deixar claro: atenção, nem sempre os anciãos estarão com razão e nem sempre os jovens estarão equivocados. Isso é muito importante. Naquele caso, foi o que aconteceu. E, a princípio, tem mais razão de ser. Talvez, na maioria dos casos, mas esse negócio de maioria é coisa para estatística. E aí a vida de cada um é a vida de cada um. Quando tem, isso aí só a minoria dos casos acontece. Mas se a minoria dos casos passa a ser o seu caso, de nada vai adiantar a estatística. Então precisa ter atenção nisso. A maior probabilidade é de que os anciãos estejam corretos. Se os dois grupos estiverem se esforçando, estiverem sendo sinceros e procurando dizer ao rei o que eles entendem que seja melhor para o rei. Se for esse o caso, como parece que era aqui na Bíblia, então a maior probabilidade é de os anciãos estarem certos. Por quê? Os anciãos já foram jovens e os jovens nunca foram anciãos. É bem importante aí que citar da classe. Mas, além disso, os anciãos já passaram pela fase de amadurecimento. E aí não tem como. Isso aí é da sociologia, de várias cadeiras sociais, vão defender, vão ter teses nesse sentido. Amadurecimento só vem após os 30 anos. 33 e por aí afora. Não por acaso, o ministério do Senhor Jesus Cristo começa aos 30 anos. Mas temos que ter cuidado. Idade não é tudo. Aí eu posso falar com tranquilidade, né? Eu já tenho carteirinha de idoso, então eu posso falar isso com bastante tranquilidade. A princípio, tudo o mais sendo igual, né? Como diz na economia, todas as demais variáveis constantes, a maior possibilidade é de que um ancião tenha razão. Mas pode não ser exatamente assim, e às vezes nem tudo é igual. Aí quando entrar a parte espiritual, então, e agora? E se tiver um na carne, o outro no espírito? Quem está no espírito, a princípio, vai ter a melhor alternativa. Mas a gente ainda vai explicar, vai discorrer um pouquinho mais nisso, para você ter mais segurança quando abordar isso, que esse ponto é um ponto bastante rico para as classes de escola dominical. A síntese do tópico 1. A missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. Capítulo 2. Os erros de Roboão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso o levou à ruína. Tem que ter cuidado com essa afirmação. O conselho
dado pelos jovens e acatado por Roboão levou-lhe à ruína, levou Roboão à ruína. Mas de alguma forma, o reino de Roboão tinha que ir à ruína. Se você não assistiu à lição passada, a lição 1, que fala de Salomão, nós explicamos. Eu vou deixar aqui na tela o nome da lição e vou deixar a descrição no final. Eu lembrei que Deus falou para Salomão no momento que Salomão pecou contra Deus, no pecado de idolatria. Deus falou: vou rasgar da tua mão esse reino. Não vou rasgar ainda nos seus dias, por amor a seu pai Davi, mas vou rasgar esse reino na mão dos seus descendentes. Então, quando chegou a descendência, que era Roboão, era inevitável esse processo que aconteceu, porque a origem do problema está lá em Salomão, e já houve uma tolerância de Deus na linha do tempo, né, em deixar para a descendência, e agora chegou a descendência. Então, esse ponto aí a gente tem que ter um pouco de cuidado. Os fatos são esses. O que vai acontecendo até chegar na ruptura é isso. Assume Roboão, Roboão pede conselho, um grupo diz uma coisa, outro grupo diz outra, Roboão segue outro grupo e há a ruptura. Mas a ruptura ia acontecer de qualquer jeito, porque estava profetizado. Já era uma sentença de Deus. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Aqui eu vou aproveitar para lembrar o conselho de quem possui conhecimento ou dom sobre o assunto. Eu lembro até hoje, era uma palestra a respeito de vida financeira, e aquele palestrante, só não coloco o nome dele também porque eu não combinei com ele, né? Vai que ele não gosta. Mas aquele palestrante, ele falou uma coisa: a pessoa está numa igreja, numa situação normal ali, no equilíbrio da igreja, e de repente essa pessoa ganha um dinheiro, ganha uma herança, ou sei lá, vende uma propriedade, e é um dinheiro acima da realidade com que ele vinha trabalhando, convivendo até então. Aí ele, diante daquilo ali, qual é a providência dele? Vai ao seu pastor, ao presidente, ao seu líder espiritual: pastor, eu estou aqui com um dinheiro aqui, vamos falar aí de, sei lá, 200 mil reais. O que o senhor acha que eu deveria fazer? Irmãos, essa situação ela é difícil. Nós temos uma característica, eu não sei, não posso falar da cultura de outros países, mas no Brasil é assim. Eu posso falar do Brasil porque eu vivo no Brasil. Vivo no Brasil há 65 anos quase. Quando alguém pede um conselho, a pessoa A pede um conselho, a pessoa B, mesmo que não seja especialista naquilo ali, ele fala alguma coisa. Esse alguma coisa é o problema. No exemplo que eu comecei citando, ganhei 200 mil, o que eu faço? O pastor vai dizer alguma coisa. Olha, eu ouvi, sabe, que a bolsa está muito boa. Vai lá, compra ações. Ele nunca aplicou em bolsa, ele não sabe praticamente nada sobre bolsa, mas de repente larga isso. Ou então, eu ouvi dizer que o Bitcoin está muito bom. Comprou Bitcoin? O senhor cuida de Bitcoin? Acompanha Bitcoin? Não, também não. Só que normalmente fala, e a pessoa também, em boa parte dos casos, né? Ou é esse caso, é o caso da profecia também. Deus deu o dom de profecia, mas Deus deu dons aos homens. E como nós falamos sobre isso, né? Deus deu dons aos homens. E aí, nesse aspecto aqui, a gente tem que mesclar a parte dos dons espiritual com os talentos ou conhecimentos de cada um. Então, o melhor exemplo que a gente tem disso, na nossa realidade, se você tem
algum problema de saúde, se você acha que seu coração precisa te fazer um check-up, fazer algum exame, alguma coisa com relação ao coração, você procura um médico cardiologista, que na medicina é tudo bem especializado. Se você tem uma dor na coluna, você procura um ortopedista, e ainda tem um ortopedista de coluna, ou no joelho, ou de joelho, e assim vai. Se você tem uma questão jurídica, você procura um advogado para... Deve ser assim. A parte espiritual, ela é válida, será válida, para você dizer, eu tenho que tomar uma decisão. Irmão, irmã, me ajuda em oração. E conforme o caso da pessoa, o grau de confiança e tudo mais, você pode até dizer, se for como nesse caso que eu citei, mas levando em conta, se você quer falar sobre o que fazer, por exemplo, com 200 mil reais, manda o bom senso que você busque orientação, se você não o for, busque orientações com pessoas que são especialistas em finanças, que, de preferência, que já trabalharam com isso, que já trabalharam em alguma instituição financeira, enfim, é a especialidade. A partir dali, aí você toma a sua decisão. De preferência, procure mais de um. Procure o segundo, procure o terceiro. 3 já tá bom, né? Você não tem que procurar quantos, pastor? Mas 3 já tá bom. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. 3 estaria bom. E aí sim, agora sim você toma a decisão. Porque senão pede o conselho à pessoa errada. No caso de Roboão, a gente tem algo muito presente, concreto. Aqueles conselheiros mais idosos, eles conviveram com o pai de Roboão, com Salomão. Eles devem ter aconselhado, devem ter ouvido, ainda mais com o histórico de Salomão, de ter sido o homem mais sábio de todos os tempos. Mas a gente falando assim é mole, né? Uma coisa é a sabedoria do pai, outra coisa é o filho reconhecer a sabedoria do pai. Quem é pai, quem é filho aí vai entender bem. E quem é pai também já foi filho, quem é mãe já foi filho. Você sabe bem como é que é esse negócio. Mas mesmo assim, eles tinham uma coisa muito clara. Aqueles anciãos, recorreu primeiro, Roboão, participaram, tinham uma experiência naquele trabalho de aconselhar rei muito maior do que aqueles jovens. Aqueles jovens, ao que tudo indica, estavam passando a exercer aquela atividade recentemente, a convite do próprio Roboão. Poderiam ter estudado, poderiam ter aprendido bastante coisas sábias, mas a experiência do trabalho de aconselhar um rei, quem tinha eram os anciãos. Essa é uma questão prática que tem nesse caso. Então, volta aqui ao que estamos falando. É necessário você pedir o conselho e procurar ir às pessoas que são especialistas naquilo que você quer perguntar, naquele tema. Esse é o caminho básico. Oração, aí sim, oração para poder ouvir, oração para a pessoa ser usada por Deus, assim como a gente vai ao médico, né? E a gente ora para Deus usar o médico. É correto isso. É bem defensável esse posicionamento. Aí eu vou ao médico. Mas se o médico não for crente, mesmo assim, eu já orei por ele. A oração, ela vale para quem é crente, vale para quem não é também. E aí eu vou, então, tirar minhas próprias conclusões e eu vou agir, eu vou tomar a decisão. Então esse é um aspecto. O outro eu vou deixar para o final dessa lição. A síntese do tópico 2. Saber distinguir os bons dos maus conselheiros é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Capítulo 3. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel.
Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho, e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele, e Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito. Ele quem? Jeroboão. Se refugiou no Egito. E lá permaneceu até a morte de Salomão. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém, temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino. Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte, em Dan, e outro ao sul, em Betel, ao norte da parte dele, da parte de Israel, que é o quê? No original do que era todo o reino de Israel, a parte norte ficou com Jeroboão. Então está falando aqui parte norte desse pedaço novo e parte sul desse pedaço novo, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Vai aparecer uma frase, porque na sequência desse reinado, no Reino do Norte, só tem reinos ruins. Se a gente considerar ruim ou bom, sendo bom aquele rei que é temente a Deus, que ouve o conselho de Deus, que ouve a voz de Deus, que ouve os mandamentos de Deus, é fiel às Escrituras e procura trabalhar dessa maneira. E ruins são aqueles que, como Jeroboão, se voltou para a idolatria. E aí surge uma expressão sobre esses reinos do norte que é andou nos caminhos de Jeroboão. Esse andou nos caminhos de Jeroboão, ou seja, que eram idólatras também como Jeroboão e assim por diante. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Israel agora, reino do norte, pedaço do norte. Deus não admite dar a sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. A síntese do tópico 3, o pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-lo de nossas vidas. Talvez não seria, acho que poupou até o escritor, como se diz, economizou na tinta. Falar muitos reis da história de Israel. Eu diria todos. No Reino do Norte, Israel, Reino do Norte, todos foram ruins, pois não andaram no caminho do Senhor. A gente vai ter ainda a lição e nós vamos falar do pior deles. Eu não vou ficar botando mais nomes para vocês não, mas vai ter a lição. Eu já dei uma olhadinha, tem a lição, não sei se já é a próxima daquele que foi dentre os maus reis de Israel, dentre os maus reis do Reino do Norte, o que foi o pior deles, pior ainda que Jeroboão. Concluindo, enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Esse texto da conclusão é um texto como está na revista e eu acho que precisaria ser pelo menos comentado.
Roboão, ele fica com o reino do sul, Judá. E o reino de Judá, ele é marcado por reis bons e reis que não são tão bons. Reis bons e reis ruins. Reis até que foram idólatras também, mas reis que foram muito tementes a Deus. No caso de Roboão, do jeito que está falando aqui, dá a impressão que Roboão também ficou Jeroboão fazendo besteira ao norte e Roboão ao sul, como se estivesse disputando quem fosse o pior, quem fosse o mais desobediente a Deus. Não é exatamente assim. Logo no início dessa questão aqui, Roboão faz a reunião dos homens que estavam sob a sua direção, Roboão, o filho de Salomão. Faz a reunião dos homens e se prepara para fazer uma batalha. Nós vamos até o reino do norte, vamos fazer a guerra, vamos derrotar Jeroboão e todos os que tiverem com eles, todos que se levantaram contra nós. Veio então a palavra de Deus por meio de um profeta, e essa palavra chegou até o rei Roboão, que não era para ele fazer essa batalha, que Deus não permitia, Deus não queria que houvesse uma briga entre irmãos. E Roboão, como a gente diria no navio, deu toda a marcha ré, ou seja, desistiu, deu última forma, mais usado nos dias de hoje. Desistiu, então, dessa intenção. Ele ouviu a voz de Deus, ao menos nesse caso. Vai cometer outras falhas, perfeito também, ninguém há, né? Perfeito só Jesus. Ele vai cometer outras falhas, mas então é bom ter isso também em mente. Mas ainda como parte da conclusão, se a gente precisa tomar uma decisão, que conselho seguir? Esse é o primeiro ponto. É bastante difícil dependendo da decisão que tem que se tomar. Tem alguns casos que a gente, a princípio, não tem uma solução boa. A gente diz assim, tem uma solução ruim e tem outra menos ruim. As duas trarão prejuízo, as duas trarão desgaste, mas eu preciso tomar uma delas. Então, o primeiro ponto é esse. Que conselho seguir? Como eu disse, orar pelo problema, para nós que cremos em Deus, orar pelo problema, pedir oração, nunca é demais, eu peço oração. Quanto mais eu sei que as pessoas são do ministério de oração, aí quanto mais eu peço oração. Lembra de mim aí também. E depois tomar os conselhos, como a gente já adiantou, com as pessoas que sejam especialistas naquele tema. E aí sim tomar a decisão, porque o que vale na questão espiritual vale em todas as áreas de nossa vida, tá? Não adianta em algum momento alguém chegar, Senhor, eu tomei essa decisão, deu tudo errado, agora eu vejo que a decisão não era boa, mas foi porque eu ouvi fulano de tal. Não tem esse fulano de tal com esse poder, não. Quem toma a decisão é você, quem tem que dar conta é você. Mas o advogado falou que esse era o melhor. O advogado tomou, mas a parte que cabia você assinar, que cabia você decidir, você que responde. É assim que funciona. Então, que conselho seguir? Então, quem aconselha, temos que ir à pessoa certa, a pessoa especialista, a parte espiritual com quem é espiritual e a parte técnica com quem tem o conhecimento técnico daquela questão. Há um caso bíblico que não fica claro que houve um conselho, mas fica claro que houve decisão, né? Eu me refiro à passagem, a história que envolve Abraão e Ló, o momento da separação entre Abraão e Ló. A Bíblia diz que houve uma contenda, eu vou deixar o texto aqui na tela para você, no livro de Gênesis, e houve uma contenda entre os pastores de gados de Abraão e os pastores de gados de Ló. E aí eles resolveram então se separar e
Abraão disse para Ló: não haja contenda entre você e eu. Escolha, pois, um caminho que eu vou para outro. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E diz a Bíblia que Ló, olhando para as campinas do Jordão, que eram mais verdejantes, escolheu aquela direção e foi parar em Sodoma. O restante da história vai mostrar que Ló teve vários problemas. No momento seguinte, teve a guerra dos 4 reis contra 5. E Ló foi levado cativo, ele e toda a sua casa. E quem foi socorrê-lo foi justamente Abraão, com seus 318 homens, que foi até lá, no cativeiro, e resgatou Ló e ainda as mulheres lá da casa do rei de Sodoma. E depois Abraão se separa outra vez. Ló, ele reitera o erro. Aqui eu me lembro de um pensamento bastante sábio. O pensamento diz: é muito sábio aprender com os erros alheios, mas é muita burrice deixar de aprender com os próprios erros. Observe o que Ló faz. Ele comete o primeiro erro, posto que ele havia se separado de Abraão, sabendo que Abraão possuía as promessas de Deus. Ló conhecia a história de Abraão, como Abraão saiu de sua terra, do meio de sua parentela, e como Deus abençoava até ali tudo quanto Abraão fazia. Às vezes a gente fala a questão da fé, fala do crente Tomé, que só acredita no que vê. O Ló é daqueles que não acredita nem no que vê. Ele não tem fé nem no que ele vê. E pior que tem pessoas ainda nos nossos dias que são assim, né? A gente vê testemunhos de curas, então, e vê a maravilha de Deus, vê Deus agir, e nem assim a pessoa muda, nem assim a pessoa toma uma posição. Pois é o caso de Ló. Ele vê que acontece aquilo ali. Ora, fazer a separação não é a melhor coisa. Ele precisaria insistir. Abraão, se há algum problema entre nossos servos, nós vamos chamar eles, eu vou falar com os meus, você vai falar com os seus, e vamos trocar, por exemplo, os principais, botar outro para ser líder dos meus, você bota outro para ser líder dos seus, e vamos deixar claro com eles que se isso continuar, eles vão ter que deixar aqui a comunidade. Pronto, é o termo que hoje encaixaria melhor. Mas não, ele já naquela expectativa, ou tem uma terra ali que na verdade é melhor até do que essa aqui, eu vou para lá. E aí ele foi. Quando dá errado, ele já viu que deu errado, porque ele foi preso, foi levado cativo. Poderia já ter perdido a vida, ele e as pessoas de sua casa. Abraão consegue resgatá-lo. Ele tem uma segunda chance. Eu acho que devo ter falado isso em alguma lição, ou foi trocando mensagens com alguém. A coisa mais difícil na vida é ter uma segunda chance. Ló teve a segunda chance e desperdiçou. Porque no momento que ele foi resgatado com Abraão, era a hora dele dizer: Abraão, você ainda me aceita de volta? Eu e minha família, ou o que restou dela, você ainda me aceita de volta? Mas não, ele retornou para Sodoma. E aí, depois, a história termina, a história de Sodoma e Gomorra, que é destruída. Deus teve misericórdia de Ló, sai ele, sua mulher, suas 2 filhas. A mulher vira a estátua de sal. Eu vou resumir bastante. O Antigo Testamento é terrível como as coisas se ligam. E Ló fica ele com as filhas, e nem assim não há nenhuma citação de que ele pretendesse voltar, procurar de alguma forma localizar Abraão para recomeçar, ou mesmo em sua velhice. Se a gente não conseguir descobrir mais nada, pelo menos quando eu olho na Bíblia eu não vejo mais nada, parece que Ló ainda teve a terceira chance e desperdiçou também, sabendo que Deus era com Abraão. Então a questão de que conselho seguir, como seguir, tem claro que tem a questão espiritual.
eu já adiantei lá em cima. Roboão, o filho de Salomão, de qualquer forma ele ia perder aquele reino, porque estava profetizado. Ah, mas se ele fosse certinho, será que Deus adiaria isso tudo? Poderia até ser, mas não está nada claro. Não há nenhuma promessa nesse sentido. Pelo contrário, há a sentença nos dias de Salomão, que só não rasgaria nos dias de Salomão. Dali para frente, Roboão, como se diz, era a bola da vez. Além disso, tem um exemplo aqui que eu vou colocar sobre essa questão de procurar especialistas. Eu fiz uma lição, Gestão e Vida Financeira, vou deixar aqui na tela para vocês e lá na descrição eu vou deixar o link, né? Aí se você estiver interessado, só você ir lá na descrição, chegar no link, clicar e ele já abre direto na lição para você. Mas nessa lição eu contei a história de uma senhora, ela não era evangélica, ela era budista, mas a gente se conhecia, muito amigos da família, está entre as pessoas que me ajudaram e que hoje não estão no evangelho, ou nunca estiveram, enfim. Mas em determinado momento ela, conhecendo, né, a minha vocação para a área financeira, enfim, e ela me disse assim, olha, eu estou com tantos problemas nas minhas questões financeiras, o que você me aconselha? Eu vou ser sincero, sincero para quem está aqui me assistindo na internet, né? Eu espero que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, ou pelo menos àqueles a quem Deus levar. Eu não acreditei que fosse adiantar muita coisa. Eu falei, eu vou falar, como se diz, vai entrar por ouvido, vai entrar por outro. Mas mesmo assim eu falei, bom, já que você está perguntando, aí passei para ela tudo o que ela deveria fazer. Naquela época havia cheques, né, os talões de cheques, eu acho que hoje nós estamos falando aí de 9, né, de julho de 2021, acho que a gente já está podendo dizer que talão de cheque é coisa do passado. Pouquíssimo deve estar sendo usado. Mas naquela época existia. Então eu falei com ela como tratar com talão de cheque, como tratar com cartões de crédito, como tratar com relação às compras, coisas em que ela deveria ser mais radical. E passei toda dentro da realidade dela, que à medida que ela me contou, eu fui passando para ele aquele receituário, mas, sinceramente, não acreditei que ela fosse levar nada disso muito a sério, não. Para minha surpresa, quando dali a 2, 3 meses, ela vira, sempre é amiga da família, está sempre falando com minha esposa, com as filhas, enfim. E ela pediu para falar comigo e ela disse, olha, lembra daquela receita que você me passou? Eu disse, sim, lembro. Ela, eu botei tudo em prática e já estou poupando. Eu falei, poxa, mas esse era o último estágio que eu falei, você já chegou aí? Ela falou, já cheguei aqui. Então, para reforçar a tese, o conselho precisa ser tomado, a pessoa certa. Mas antes disso, a questão espiritual. Porque se você estiver num dilema, e a origem desse dilema for espiritual, não tem solução boa. A solução de Ló de escolher um caminho com Abraão não tinha como dar certo, se ele ia se separar. E se ele, em vez de escolher o da direita, escolhesse o da esquerda, daria errado? É difícil a gente dizer, analisar o que não aconteceu. Mas pelo que a gente entende da história bíblica, o mais provável da gente afirmar, a tese mais fácil da gente defender, é que qualquer que fosse o caminho que Ló escolhesse, daria errado para ele e daria certo para Abraão. Que daria certo para Abraão, não resta a menor dúvida. Isso aí eu afirmo, eu assino embaixo. Porque Abraão tinha a promessa de Deus. O caminho que Abraão seguisse ia dar certo. O resto tudo seria aventura. Essa é a parte espiritual. A parte seguinte é a parte técnica. Se vai perguntar de alguma coisa, vai perguntar sobre determinado assunto, tem que perguntar com pessoas que sejam especialistas daquilo. Do contrário, você deixa de utilizar os talentos que Deus coloca diante de você, que os talentos não estão apenas em você ter aquele conhecimento, dominar aquela área do conhecimento. O talento está em você ter acesso às pessoas que têm também.
Se você tem acesso, a pessoa pode te dizer, digamos aqui para a grande maioria que me assiste aqui, que não seja médico, eu nem sei se tem algum médico me assistindo, mas quando você se sente mal, sente alguma coisa, você procura um médico especialista, independente dele de qual seja a convicção religiosa dele, você procura um médico e ele passa ali o tratamento, dependendo da situação, não aparecendo nada fora da realidade, a gente segue a prescrição médica. Eu digo dependendo porque se for alguma coisa muito estranha, eu digo que você deve procurar um segundo até o terceiro médico. É como eu faço. Não tô clinicando não, porque tá com tanto mimimi a internet, né? Daqui a pouco diz, olha, Israel tá fazendo aí medicina, tá... Não tem nada disso não. Eu vou ao médico e ele vai me dizer alguma coisa e eu preciso concordar com o que ele disse. Senão eu vou a outro. Ou segundo, ou um terceiro, aí sim. E já houve casos de eu ir até a mais de 3 para até tomar a decisão. Claro, o corpo é meu, a vida é minha. Quem vai pagar a conta sou eu, sempre. Assim como no seu caso. Quem sempre terá que arcar com as consequências das decisões que você tomar é você mesmo. E depois não adianta querer jogar a culpa para quem aconselhou. Então, muito importante ter isso em mente. A história de Roboão, filho de Salomão, nos ensina sobre como lidar com a questão dos problemas, como a gente ir aos conselheiros, que tipo de conselheiros a gente deve procurar, o perfil dos conselheiros, a parte espiritual nas decisões que a gente vai tomar, estar seguro da parte espiritual, e aí sim a gente toma aquela atitude, aquela decisão que nos parecer mais adequada, mais sensata. É assim que você deve proceder e com a graça de Deus. Se você assistiu até aqui, é porque você gostou. Então, dê o like, verifique se você continua inscrito no canal, se essa for a sua vontade e Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.